Nós vamos continuar falando sobre a nossa série de mensagens que tem por título O Peregrino, que tem aqui também esse livro que nós estamos disponibilizando na livraria da nossa igreja. Então, semana passada nós estávamos aqui com culto presencial e na celebração da manhã nós trouxemos 10 exemplares para poder abençoar a igreja aqui. O valor é apenas R$10, nós estamos repassando o mesmo valor que encontramos na promoção da internet. E infelizmente felizmente acabou logo no culto da manhã, e à noite a gente não pôde mais oferecer isso aos nossos irmãos. E nós trouxemos mais unidades, temos dezenas deles agora. Então esse livro aqui, O Peregrino, é um clássico que nós temos trabalhado aqui nessa série de mensagens, e nós estamos conhecendo os principais personagens. Se você quiser adquirir, se você quiser de alguma maneira ter essa obra em suas mãos, eu convido você a vir durante a semana aqui na Secretaria da Igreja e retirar o seu exemplar. Deixa eu dar um recado muito especial para você que está nos assistindo pela internet. Nós vamos ficar com os nossos cultos online, então, pelo menos até o dia 4 de abril, se nada mudar diante da situação que nós estamos vivendo, onde existe um decreto municipal que impede a nossa comunidade se reunir presencialmente. Você vai ouvir falar que algumas outras cidades do Paraná, como Londrina, algumas igrejas estão se reunindo presencialmente. Não é o que pode acontecer na nossa cidade, em virtude do decreto do dia 17 de março de 2021 agora. Inclusive, 17 de março é um dia muito interessante. Dia 17 de março de 2020 foi a primeira vez que a igreja fechou as portas. Não sei se vocês lembram, mas nós estávamos aqui com a nossa rotina, nosso calendário, a nossa agenda, e foi dia 17 de março de 2020, saiu um decreto do governo do estado, dizendo que todas as instituições religiosas deveriam fechar as suas portas, e nós estaríamos em lockdown por aproximadamente 15 dias. E isso durou para a igreja 73 dias, né? De março até meados de junho, quando nós tivemos essa experiência. E agora, 17 de março, o mesmo dia, quando a gente estava comemorando, eu não posso dizer comemorando, né? 1 ano de pandemia, nós recebemos um decreto também fechando novamente as portas da igreja. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo igreja, apesar do nosso templo estar fechado. E foi assim que a igreja de Jesus começou. Porque, na verdade, como peregrinos e forasteiros nessa terra, nós não temos um endereço fixo. Você e eu, nós encontramos numa determinada comunidade aos domingos, às terças, às quartas, às sextas-feiras, durante a semana, mas a grande verdade é que o discípulo de Jesus não tem endereço fixo aqui nessa terra. Hebreus diz que nós não fizemos dessa terra uma morada permanente. Então o que nós temos aqui é um templo onde nós nos reunimos como comunidade. Mas a verdade é que a vida cristã é muito mais dinâmica do que acontece dentro de um espaço de tempo, ou do espaço de culto, ou até no espaço de templo. A comunidade cristã, ela está na vida, está no dia a dia. Então eu espero que você esteja sendo, apesar desses dias difíceis que vivemos, sendo pastoreado, pastoreada, cuidado, abençoado, alimentado pela palavra de Deus, através desses recursos online que nós temos. Irmãos e irmãs, caso vocês precisem de qualquer ajuda que a igreja possa oferecer para vocês, como pastor da igreja, nós nos disponibilizamos agora, todos os nossos canais de comunicação, para que nós possamos abençoar, porque todos nós somos peregrinos nessa terra e todos nós precisamos caminhar juntos. A coisa mais gostosa numa peregrinação é quando você encontra outro peregrinando junto com você. Vamos lá então. John Bunyan é o autor que escreveu esse livro chamado O Peregrino, que se tornou um clássico. Esse livro tem aproximadamente 350 anos de publicação, estamos aí próximo a isso, né? Muito tempo atrás, e ainda hoje continua sendo o livro mais lido e comercializado do mundo, depois da Bíblia Sagrada. Por que ele é tão comercializado e tão lido assim? Porque ele é muito prático, didático e lúdico. Ele apresenta vários personagens, nós falamos sobre isso a semana passada. Não sei se você que está aí nos assistindo pela internet vai se lembrar de quais foram os 2 últimos personagens que nós estudamos a semana passada. Você consegue lembrar? Pensa aí bem. Quais foram os 2 últimos personagens que o pastor citou aqui, que encontraram o cristão? O cristão é o protagonista, é o personagem central, mas existem 2 que encontraram ele no meio do caminho, no meio da jornada, no meio da peregrinação, e vieram diretamente para falar com ele. Você lembra? Obstinado é o primeiro, e o segundo é o volúvel. Lembra disso?
Bom, vamos retomar um pouquinho para ficar mais fácil. Nós estávamos falando justamente quando o cristão decide sair da cidade da destruição e ir para a cidade celestial, o lugar da sua paz, do seu encontro com a salvação, da sua vida com Deus. Então o que acontece com ele? Nesse caminho que ele começa a transitar, em direção à porta estreita, em direção à salvação, 2 vizinhos dele, da cidade da destruição, correm atrás dele como louco e dizem: não vá, não vá, não saia da cidade. Eles começam a segurar no braço dele, dizendo: volte para a sua cidade. E o cristão, querendo então procurar a sua salvação, encontrar o seu caminho da libertação, daquele fardo que estava pesando sobre os seus ombros, ele olha para aqueles vizinhos e diz: não me impeçam de ir, eu quero caminhar. E então o obstinado olha para ele e diz: por que você quer caminhar? E ele começa a explicar para os 2 vizinhos que ele estava indo em direção à terra celestial, à cidade celestial, o lugar da salvação. E sabe o que o obstinado respondeu para ele? Sabe o que ele disse exatamente no momento em que o cristão se posicionou em relação à sua jornada? Eu trouxe aqui algumas frases do livro para a gente poder trabalhar bastante nessa noite. Primeiro, o obstinado olha para o cristão e diz: o quê? Deixar nossos amigos e conforto para trás? Essa é a palavra comum do obstinado. Deixar os nossos amigos e conforto para trás? Muitas vezes na nossa vida nós encontramos o obstinado no meio do nosso caminho, da nossa jornada cristã. Bom, é bem verdade que nós não podemos falar de que você está deixando o seu amigo ou vizinho físico, mas o seu amigo ou o seu vizinho de vida, chamado coração, muitas vezes vai chegar contra você e vai dizer assim: você precisa segurar aquilo que você tem. Você não pode abrir mão dessas coisas. Esse é o caminho da obstinação. O obstinado é alguém apegado às ideias, aos valores, e ele não substitui e nem os troca por nada na vida. Por isso que o obstinado nesse livro, ele representa o nosso coração apegado às ideias, apegado a tradições, apegado a valores que muitas vezes ele luta e não consegue se desvencilhar, se desprender. Eu pergunto para você que está na sua casa: o que você acha? Seu coração não tem te traído por muitas e muitas vezes, por várias e várias circunstâncias, de alguma maneira tentando trair você, dizendo: se apegue ao dinheiro, se apegue à família, se apegue às coisas, se apegue ao patrimônio, se apegue a essa vida, se apegue aos amigos, se apegue aos prazeres, se apegue às coisas desse mundo, não deixe ir, não renuncie, porque se você perder isso, você vai perder a sua paz, sua segurança, sua estabilidade, o seu nome. Eu já encontrei pessoas aqui nessa igreja que foram muito corajosas de subir a esse púlpito, se ajoelhar e receber o batismo em nome da Trindade Santa, mesmo diante dos olhares desconfiados da sua família e até mesmo revoltosos dos seus próprios parentes. Tem gente aqui, né, em nossa comunidade, que subiu para ser batizado, quando a sua família disse: se você batizar numa igreja evangélica, você estará sendo deserdado da nossa família e você não frequentará mais o almoço na nossa casa. Já parou para pensar nisso? A obstinação vai dizer: não abandone sua família, não abandone seus amigos, continue no pecado, continue no erro, continue na ilusão, continue na mentira, mas não abra mão dessas coisas, porque pode ser que você pague um preço muito alto por isso. E realmente paga, irmãos. Para deixar a cidade da destruição e ir em direção à cidade celestial, nós devemos pagar um preço. E Jesus nunca escondeu isso na sua palavra. Para seguirmos em direção à cidade celestial, nessa jornada de peregrinação, é inevitável, irmãos, que nós passemos pelo caminho da renúncia, que nós precisamos deixar a nossa obstinação. Olha o que o texto de Lucas 14, 33 diz, e essas palavras não são palavras de nenhum dos apóstolos e nenhum dos personagens periféricos da Bíblia, são palavras do próprio Jesus, e ele diz o seguinte: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Você entendeu aqui o peso dessas palavras dadas pelo próprio Jesus? Você tem condições de poder tomar essa decisão hoje e dizer assim: eu renuncio isso que eu estou apegado, eu renuncio a esse pecado, a essa prática, a esse hábito, a esse comportamento, a essa amizade, a esse relacionamento, eu renuncio a esse padrão, a esse valor, a essa tradição. Tem gente que não consegue abrir mão porque o vizinho obstinado fica convencendo, dizendo: se segure, não abandone, não renuncie. Mas as Escrituras nos dizem que se nós não renunciarmos,
nós não poderemos ser discípulos de Jesus. E então o que o cristão faz? Diante do obstinado, daquela frase, o quê? Deixar amigos e conforto para trás? Você está maluco? O cristão fala, é exatamente isso que eu estou fazendo. Para me livrar desse fardo, para encontrar a minha salvação, o que eu preciso fazer é seguir a minha jornada e deixar para trás as coisas que devem ficar para trás. Eu não estou dizendo para você deixar coisas para trás que são importantes e necessárias para a sua vida. Eu estou dizendo que a renúncia é deixar coisas para trás que devem ficar para trás. E que a própria palavra nos orienta a não segurarmos nisto, porque a nossa caminhada pode ser prejudicada. Então, o cristão consegue convencer o obstinado a se afastar da tentativa de removê-lo da decisão de avançar à cidade celestial, e o obstinado retorna para a sua cidade frustrado por não ter conseguido trazer o seu amado vizinho de volta. E quem estava junto com o obstinado, você lembra disso? Quem estava bem perto dele? O volúvel. O volúvel, a palavra volúvel significa aquele inconstante, aquele que não tem persistência, aquele que não tem sustentação. E o volúvel, então, fica olhando aquela posição do cristão e fala, uau, esse camarada tem postura, ele tem convicção. E ele pergunta para o cristão, por que você está tão convencido assim a avançar em direção à cidade celestial? E o cristão começa a falar o que tem nessa cidade. Lá não tem paz, lá tem alegria, lá não tem guerras, lá não tem choro, lá não tem pecado, lá não tem frustração. A cidade celestial é o lugar da salvação. E o volúvel diz, está aí, quero ir com você. Volúveis são sempre assim. Eles não precisam de muitos argumentos para serem convencidos a mudar de postura. Na verdade, eles são volúveis, então eles transformam e são rapidamente manipuláveis. Ele diz, tá bom, vamos junto nessa. E eles começam a sua jornada juntos, o cristão e o volúvel, porque o obstinado tinha voltado para a sua cidade, a cidade da destruição. E os dois chegam a um lugar chamado Pântano da Desconfiança. E é justamente sobre isso que nós vamos falar essa noite. Nós vamos falar sobre o peregrino, que é você, que sou eu, que é a família de Cristo na face da terra, uma grande família de peregrinos, quando chegam ao pântano da desconfiança. E talvez você possa estar dizendo, não pastor, mas eu não quero passar por lá, eu nunca estive lá. Eu digo para você o seguinte, ou você ainda não passou por lá, ou você passou e não percebeu, ou você está mentindo para você mesmo. Porque todo cristão verdadeiro, todo discípulo de Jesus, em algum momento da sua vida, experimenta o pântano da desconfiança. E isso não é pecado. Como John Bunyan registra no seu livro, essa é uma trajetória comum a todos os discípulos de Jesus. Em algum momento eles vão se deparar com um lugar lamacento, um lugar lodoso, chamado pântano da desconfiança. Então lá estão os dois caminhantes, os dois peregrinos. De um lado o cristão e de um lado o volúvel. O volúvel está animado por saber que a terra prometida ou a cidade celestial é um lugar de muitos prazeres, de muitas conquistas. De repente os dois chegam a um lugar e os seus pés começam a afundar. E nesse pântano, ou seja, a palavra pântano significa isso mesmo, né? Pantanos, lugar de morte. Pan, do grego, que significa tudo. Thanos, que significa morte. Tudo é morte. E muitas vezes na caminhada cristã nós vamos chegar aos pantanos, onde parece que tudo está morrendo, parece que o casamento está morrendo, parece que a vida profissional, parece que a vida emocional, parece que a vida espiritual começou a definhar. A gente olha para o lado e parece que a gente vê um lugar desértico, ácido, árido e pantanoso. E lá estão os dois, cristão e volúvel, no mesmo lugar e os dois afundando. E o cristão começa a afundar rapidamente, porque ele está com um fardo nas suas costas. Lembra o pecado? Ele está carregando um grande peso, uma mochila pesadíssima nos seus ombros, e ele afunda mais rápido. Quando a gente não abandona o pecado, ele se torna um peso embaraçoso para nós. Por isso que Hebreus capítulo 12 diz, livrando de todo o peso e do pecado, que tenazmente ou de uma maneira muito esperta nos assedia. Quando o cristão, sobrecarregado de pecados não confessados, chega ao pântano da desconfiança, o que acontece com ele? Ele afunda rapidamente. Então eu quero aplicar isso para você agora, para mim, para nós que estamos ouvindo essa mensagem. Você não sente que muitas vezes você chega a um lugar de desconfiança e não dá tempo nem de você responder às circunstâncias da vida, você começa a afundar, a naufragar na fé, naufragar nos objetivos da sua vida com Cristo. Você começa a se esquecer das promessas, começa a abandonar os projetos da vida cristã, porque começa a afundar rápido demais. Quanto mais pecados não confessados sobre os ombros, mais o nosso naufrágio é acelerado nesse pântano lodoso que chama-nos a desconfiança e as incertezas.
Então o volúvel começa a olhar para o lado e tudo que eles enxergam é lama, e começam a tentar se livrar daquele momento. E o volúvel, num momento de lucidez, olha o que ele diz para o cristão. No meio do pântano, afundando os dois, o volúvel olha para o cristão e diz o seguinte: é essa felicidade que você vinha me falando? Se logo na partida já tivemos tantos problemas, o que esperar daqui até o final da jornada? Queridos, aqui está mais um vizinho do nosso coração. Quando a gente consegue passar pelo vale da renúncia dizendo: deixa eu me livrar desse vizinho constrangedor, inconveniente, quero me livrar da obstinação, você vai encontrar o volúvel, vai encontrar a inconstância, dizendo no seu coração: será que vale a pena? Será que você não tem se perguntado ainda essa semana, será que vale a pena ser cristão? Porque desde quando eu me tornei um discípulo de Jesus, parece que eu sofro mais. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela olhou para mim e disse assim: pastor, parece que cristão ou discípulo de Jesus é bobo, porque a gente tem que engolir a seco tantas coisas que acontecem. Eu disse: exatamente isso. Em muitos momentos a gente não precisa se defender, porque a nossa defesa depende da vontade de Deus e não dos nossos argumentos. E quando a gente chega nesse ponto da desconfiança, a gente começa a dizer: será que vale a pena? Eu nem comecei a minha jornada cristã, já estou com essa crise. Eu nem comecei a minha vida de fé, já estou enfrentando esses problemas. E tem muitas pessoas que param no meio do caminho, porque o volúvel se assenhora do coração. Ele toma domínio das nossas decisões e fala: não vale a pena, olha o que você está perdendo, olha que sufoco, seus amigos estão saindo, e você aí como cristão não tem para onde ir. Olha só, justo agora que você estava na melhor fase da sua vida, agora você vai ter que ser um cristão e andar certinho, vai ter que renunciar aquelas coisas erradas que estavam te dando prazeres, que estavam te dando promoções na vida. O volúvel sempre vai gritar alto nos nossos ouvidos quando a gente chegar no pântano da desconfiança. E olha que interessante que o John Bunyan, esse esplêndido autor, né, desse best-seller mundial, ele consegue capturar. Em sã consciência a gente consegue até lutar com o obstinado, mas no pântano é que o volúvel aparece. O volúvel não faz grandes oposições quando tudo está favorável. Ele fica quietinho lá, ele fica dormente, ele fica escondido. Mas quando a gente encontra o pântano da desconfiança, o primeiro que grita é o volúvel. Ele diz: não vale a pena. Olha a palavra dele, é essa a felicidade. Você não sente que está vivendo a mesma situação? Você não sente que está parecendo com o volúvel nesse exato momento? Dizendo: é essa a felicidade? É isso que significa ser cristão? Eu estou aqui sozinho num domingo à noite, enquanto meus amigos estão na balada, eu renunciei tudo isso. Será que vale a pena? Será que vale a pena ser certo, sério, coerente com as coisas de Deus? Será que vale a pena? O volúvel sempre vai fazer essa pergunta, porque ele vai achar que o caminho é pesado demais, árduo demais e exigente demais. E eu pergunto para você: quem disse que não seria exigente e árduo demais? Olha o que Jesus conta sobre a parábola do semeador, o tipo de coração volúvel que o próprio Jesus já apresentava na caminhada do Evangelho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, ele permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Percebeu? Jesus mesmo já disse que existiriam os volúveis no meio da jornada. Jesus compara a vida cristã como aquele semeador que jogou sementes. Algumas pessoas até criam algumas raízes e dizem: é isso, eu quero essa vida, eu quero me libertar desse fardo, desse pecado, eu quero andar com Jesus. Mas no meio da caminhada, no meio da trajetória, em algumas circunstâncias, sabe o que ela faz? Ela desiste. Ela desiste porque não tinha raízes. E Jesus classifica quais são os problemas de ela não conseguir se enraizar. Olha o que Jesus diz, ele diz: quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra. Percebeu isso? Quando surge uma perseguição ou tribulação, logo abandona o Evangelho. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Isso aqui é muito prático, lúdico e lúcido para a vida cristã. É exatamente isso que nós precisamos, irmãos. Entender que na caminhada cristã eu não posso deixar o volúvel gritar, porque ele vai sempre me lembrar das tribulações,
das perseguições e das dificuldades para eu não continuar a jornada. E sabe o que o volúvel faz? Ele começa a entrar no meio do pântano e ele consegue se agarrar a alguma coisa, e do lado de fora do pântano ele fala assim para o cristão: tchau, tchau, bye, bye, arrivederci. Ele fala em todas as línguas possíveis do mundo, porque ele é um best-seller mundial. Ele diz tchau, tchau, porque nunca mais eu venho para esse lugar. Não vale a pena ser um cristão em jornada. E sabe o que o volúvel faz? Volta para a cidade da destruição. É isso que nós fazemos, irmãos. Voltar atrás. Pedro classifica essa atitude, em 1 de Pedro, capítulo número 2, ele diz que essa atitude é como o cão que volta ao vômito. Você começar uma jornada e no meio do caminho desistir, começar a andar com Cristo e no meio do caminho voltar aos velhos hábitos, às velhas práticas, é como o cão que volta ao vômito. É nojento, né? Pensa numa imagem asquerosa, grosseira, que o próprio Pedro usa. Bom, Pedro não era muito favorável em palavras muito brandas, né? O bicho era meio grosseiro mesmo. Mas ele diz, quem volta atrás é como o cão que volta ao seu próprio vômito, que come o seu próprio vômito. Corações volúveis abandonam as coisas, que logo em seguida elas retomam para poder se contaminar com elas. Agora, fica sozinho um cristão no meio do pântano. E agora, o que vai acontecer com ele? Afundando com aquele peso de pecado sobre os seus ombros, alguém aparece. Sabe quem aparece? No livro, esse alguém é chamado de auxílio. E o cristão encontra no pântano o auxílio. Quem seria essa figura do auxílio, hein? O que você imagina aí? Você nem leu o livro, mas já começa a imaginar. Porque faz muito sentido quando você já conhece as Escrituras e conhece um pouco dessa jornada cristã. Mas antes de revelar quem é esse aqui, o auxílio, eu preciso mostrar para você o que está acontecendo aqui. Se você olhar, por exemplo, aqui nesse texto, o pântano do desânimo é o lugar onde, à medida que o pecador desperta para a sua perdição, surge na sua alma muitos medos, dúvidas e preocupações desanimadoras, e todas se reúnem nesse terreno lamacento. Veja bem, olha, eu acho que está em fora de ordem aí, tá bom? Que vocês estão projetando aí está fora de ordem, eu não estou conseguindo encontrar a ordem aqui, ó. Tá? Eu estou aqui na hora que o auxílio fala. Deixa eu só ajeitar aqui, meus irmãos. Isso, agora sim, aqui, deixa eu ajeitar aqui. Nesse pântano, queridos, o auxílio, ele encontra, e o cristão pergunta assim: por que eu estou nesse pântano? O que está acontecendo comigo? E o auxílio explica: o pântano do desânimo, aí vai aparecer para você na sua tela, é o lugar onde, à medida que o pecador desperta para a sua perdição, surgem nas suas almas muitos medos, dúvidas e preocupações desanimadoras, e todas se reúnem nesse terreno lamacento. Lembra o que Jesus falou? Tribulação e perseguição, dúvidas, medos e preocupações desanimadoras. E todas elas se reúnem nesse lugar e começam a puxar para baixo. Puxar você dizendo: o que vai ser da minha vida? Será que as coisas vão dar certo? Será que é possível mudança? Será que a fé é suficiente? Será que caminhar com Jesus é tudo isso mesmo? Será que serei suprido? Será que serei salvo? Será que alguma coisa se transformará na minha vida? Esse é chamado de pântano da desconfiança. E o auxílio diz: olha, todo mundo passa por aí, meu filho. E aí do lado de dentro o cristão grita assim: mas será que não dá para liberar esse caminho, para que ninguém precise se afundar nesse lugar? E o auxílio responde o seguinte, ele diz: olha, é o seguinte, já tentaram aterrar de toda maneira esse pântano, mas é um pântano que não consegue ser aterrado. Todos que por aqui passam, por aqui precisam passar por essa experiência. Está vendo? Por isso que eu disse para você que todos nós, ou estamos, ou já passamos, ou passaremos pelo pântano da desconfiança. O que é o pântano da desconfiança para você e para mim? É o lugar onde os nossos medos, incertezas, temores gritam bem alto, e é onde a gente pensa que vai afundar. Mas aqui vem a boa notícia, que o livro traz, e que a Bíblia já apresentou para a gente há muito tempo atrás. Porque o John Bunyan não está escrevendo da ideia dele, ele está fazendo uma trajetória bíblica. Quem é que nos ajuda quando nós estamos no pântano? Quem é que nos ajuda quando nós estamos fragilizados? A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo de número 8, versículo 16, que o Espírito nos auxilia
em nossa fraqueza. O Espírito nos auxilia, o Espírito Santo nos ajuda. Quem é esse auxílio aqui que o cristão encontra no pântano? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos fortalece, é Ele que nos dá ânimo em meio ao nosso desânimo. É Ele que nos dá força em meio à nossa fraqueza. É Ele que toma em nossas mãos para nos tirar do pântano da desconfiança. Então conte com o Espírito Santo, conte com a presença do Espírito Santo. E aí o auxílio olha para o cristão, toma nas mãos e começa a tirar o cristão do pântano da desconfiança. Uma vez fora, o auxílio olha para o cristão e diz: por que você caiu aqui dentro? Ele falou: porque eu estava seguindo as pegadas. Tinha pegadas no chão, tinha pisadas para eu seguir, mas de repente elas desapareceram, e quando eu vi, eu estava no meio do pântano. Olha que interessante essa linguagem, essa figura que é criada aqui, nesse momento do livro. Veja só o que o auxílio diz, quando o cristão fala que ele tinha perdido as pegadas e entrado no meio do pântano. O auxílio diz o seguinte: as pegadas, elas são boas e essenciais, elas estão por aí, mesmo em meio a esse pântano, as pegadas estão aí, mas quando esse pântano transborda da sua imundícia, dificilmente se pode enxergá-las. Interessante, né? Ou seja, as pegadas estão sempre aí, estão sempre no mesmo lugar, só que quando o pântano da desconfiança começa a transbordar de imundícia, de medo, inseguranças, temores, tribulações, tal, essas pegadas somem debaixo dos nossos pés. Você não sente isso aí? Fala assim: eu estava indo tão bem, pastor, as coisas estavam indo tão abençoadas da minha família, de repente eu me perdi inteiro. O que aconteceu? Você perdeu as pegadas. E que pegadas são essas, pastor? Essas pegadas estão registradas na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dizendo o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Está vendo? Aqui nós encontramos um caminho. Há pegadas, irmãos. Nós estamos trilhando um caminho de peregrinação, que existe um trajeto, um trilho, uma rota para ser seguida. Mas eu preciso me compadecer de você, porque eu já estive lá, estou lá e passarei por lá. Que lugar é esse? É o lugar onde as pegadas de Cristo parecem desaparecer, irmãos. E a gente coloca a mão na consciência e fala: meu Deus, onde é que eu estou pisando? Parece que eu estou pisando em terreno movediço, parece que eu perdi a minha fé, parece que eu perdi minha esperança, parece que tudo é incerteza, parece que esse mundo não é mais seguro. Você já não passou por isso? Diga amém aí, se você passou por isso, no seu chat, se está no Face, ou se você está no YouTube, fala: amém, pastor, eu já passei pelo pântano, ou estou no pântano, eu vou passar por lá. Mas a grande verdade é que existem momentos onde a incerteza grita no nosso coração, dizendo: ai, não vai dar certo isso, cadê a sua fé? Só que essa palavra dessa noite diz o seguinte: no seu pântano de desconfiança, as pegadas ainda estão lá. O único problema é que elas estão soterradas de tanto medo, insegurança e temores. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo para pegar nas nossas mãos e nos conduzir no meio do pântano. Irmãos, quando nós estivermos no meio da desconfiança, clamemos ao Espírito Santo: oh, Espírito de Deus, me ajuda, porque eu não estou encontrando caminhos firmes para pisar. Eu não estou aguentando caminhar nesse pântano lamacento. Salmo 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um lamaçal, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico de louvor em meus lábios. Ou seja, eu estava caminhando no meio do lamaçal, clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. O salmista já passou por isso, você, eu, o peregrino de John Bunyan, todos nós, irmãos. O que nós não podemos parar de fazer, olha aqui, o que nós não podemos parar de fazer quando passarmos pelo pântano da desconfiança, é parar de clamar, é parar de chamar a presença de Deus, é parar de gritar por Ele, é parar de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Não pare, meu irmão, não pare, minha irmã. Por diversas vezes eu tenho escutado aquela canção: quem mandou você largar a rede na minha casa? Porque aquela canção diz para mim: quem mandou você parar? Não pare. É difícil, é exigente, é desgastante, mas se você parar, você vai afundar. Continue clamando no meio do seu pântano, porque o Espírito Santo é o seu auxílio. John Bunyan colocou ele como uma figura e um personagem nesse livro, e Jesus o colocou como verdade na nossa vida. Ele disse em João 14, 26, o meu Espírito, o Consolador, o Ajudador, vos ensinará todas as coisas. Irmãos, nós estamos em boa companhia. Mesmo no pântano da desconfiança, existem pegadas que podem ser traçadas, se nós pegarmos firme
no nosso clamor ao Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza. E aí ele sai do pântano, e glória a Deus, aleluia, e chega agora à cidade celestial. Não. A caminhada cristã não é assim, né, meus irmãos? Ela exige um pouquinho mais de nós. Ela pede um pouquinho mais de uma jornada. E logo em seguida o cristão encontra uma armadilha. Ele sai do pântano, agradece o auxílio, segue a sua jornada, e nem bem ele atravessou o terreno pantanoso, ele já encontra uma armadilha. Que armadilha é essa, pastor? Bom, a armadilha se chama... Bom, no livro vai ser chamado de cidade ou município profano, ou cidade profana. Na verdade, a gente poderia traduzir no livro como politicamente correto, entendeu? É aquele lugar onde a pessoa tenta dar um jeitinho para o negócio. É aquele lugar onde a pessoa tenta se ajustar ao momento. E ele chega nessa cidade, e quando ele chega nessa cidade, ele encontra um cidadão. E o nome do cidadão, sabe como é? Sábio segundo o mundo. Exatamente, olha lá como é o nome do cidadão. Sábio segundo o mundo. É o camarada que entende das coisas desse mundo. E Jesus alertou sobre esses, hein? Jesus falou, tomem cuidado, porque os filhos da luz, né? Os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Eles são inteligentes, são perspicazes, são sagazes. Eles conseguem fazer coisas para mostrar sabedoria, mas a sabedoria deles é a sabedoria do mundo. Então John Bunyan coloca esse personagem dizendo, o sábio segundo o mundo encontra o cristão. E vê o cristão todo esfolado do pântano. Vê o cristão cansado com aquele fardo sobre os ombros. E o sábio segundo o mundo sempre tem um conselho para dar, não é verdade? O sábio segundo o mundo olha e diz assim, por que você vai ficar desse jeito? Por que você vai ficar longe dos seus amigos? Por que você não vai deitar mais com seu namorado? Fala a verdade, você não vai beber nem mais um pouquinho? Qual é o problema de você poder fazer isso com a gente? Não é desse jeito que todo mundo faz. O sábio segundo o mundo sempre tem um conselho para você e para mim, para nos desviar da rota e do caminho. Pois bem, o cristão encontra essa figura que você e eu encontramos na nossa jornada. Não tem nenhum sábio segundo o mundo aí dizendo algumas coisas para você? Para que se esfolar assim? Para que pagar o preço desse jeito? Para que viver desse jeito essa vida, meu irmão? Sai desse caminho, sai. Não fica andando com Jesus, não. Não fica procurando essa felicidade na igreja. Não existe. Sai. Tem coisas melhores que você pode fazer aqui nessa terra. Você vai ficar muito mais aliviado do que seguindo os padrões religiosos. O sábio segundo o mundo traz um conselho para o cristão. Quando vê o cristão machucado, ferido e cansado da jornada, olha o que o sábio segundo o mundo diz para ele. Ouça-me. Sou mais velho que você. É provável que no caminho você encontre exaustão, dor, fome, perigos, nudez, espada, leões, trevas, a morte. Ele começa a citar grandes problemas, falando para o cristão, olha, toma cuidado, porque eu sou mais velho que você. O sábio, segundo o mundo, geralmente traz essa palavra, olha, eu tenho mais experiência, vai por mim, escuta o que eu estou dizendo para você. Você vai sofrer muito nesse caminho, e eu estou dizendo de conhecimento de causa, diz o sábio. Porque eu tenho conhecimento disso que você está vivendo, disso que você está passando e experimentando. E então, o cristão olha para o sábio e fala, mas como é que você pode me ajudar? Ele fala, eu vou te propor um caminho muito mais simples, mais fácil. Um caminho onde você não vai sofrer tanto. Você não queria? Quem não quer isso, irmãos? Quem não quer esse caminho mais fácil, onde a gente não tem que pagar um preço tão elevado, onde as coisas parecem ser sempre floridas? Mas isso é a Bíblia. A Bíblia diz isso. Eu gostei esses dias, eu ouvi o Tanner falando aqui, ele falou assim, que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e não algodão doce. Legal, né? E é verdade, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos dificuldades. E não isso que os pregadores da televisão estão dizendo, que se você vier para Jesus, você vai ter carro importado, você vai ser patrão, sua empresa vai ter milhares de funcionários e você vai fazer férias para a Europa. Não é esse evangelho que a Bíblia apresenta, irmãos. Você quer ver qual é o evangelho que a Bíblia apresenta? Você quer ver? Bom, tem vários textos, mas eu trouxe um novo aqui para você, que talvez você nunca ouviu. Atos capítulo 14, versículo 22, diz assim, Paulo e Barnabé fortaleciam os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Não, vem aqui mais perto, deixa eu mostrar para você o que Paulo estava fazendo. Ele passava de igreja em igreja, e falava assim, pessoal, fica firme, hein? Muita tribulação, muito problema, muita dificuldade, só bênção. Irmãos, fala sério, esse não é o evangelho que a gente escuta na TV hoje, é?
Esse não é o evangelho das mídias sociais que a gente vê, Esse não é o evangelho dos youtubers populares, gospels, que inventam um tipo de evangelho novo e totalmente desvirtuado dos dias atuais. Irmãos, Paulo diz, e junto com Barnabé para cada igreja, irmãos, fiquem firmes, porque para ir para o reino de Deus tem tribulação, perseguição e problema. Não se prega mais isso, irmãos. Não se prega que a gente tem que ajustar a nossa vida com Deus, que a gente tem que se arrepender, de que a gente tem que se humilhar, e que a gente tem que, na verdade, reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Que não, o evangelho é antropocêntrico, o evangelho do mundo atual é o homem no meio, e deixa Deus na periferia do negócio. Desde que eu esteja bem, a prova da bênção de Deus está sobre a minha vida. Olha para mim, não olha para Deus. Se eu estou bem, significa que eu estou fazendo as coisas certas e Deus está me honrando. Irmãos, isso não é um jeito de trabalhar as coisas. O sábio segundo o mundo diz: se você seguir esse caminho, vai ser muito mais leve, muito mais curto e muito mais fácil. Esse é o caminho desse mundo, irmãos. Fácil, leve e curto. Mas Jesus disse que esse caminho largo conduz à morte e à perdição. Mas o estreito, que aperta, esfola, machuca e cansa, esse é o caminho que leva à vida eterna. E qual você quer trilhar? Qual eu quero caminhar? Somos peregrinos e a gente tem que escolher. E então, olhando para esse texto aqui, a gente vai dizer assim: esse evangelho realmente exige um pouco mais de mim. Esse evangelho pede para mim uma paciência, mesmo diante da tribulação. Aí o cristão fala: não sei, acho que não, melhor não. Sabe o que acontece? O sábio segundo o mundo vem com uma outra palavra e fala assim: peraí, olha aqui para mim. Numa vila chamada moralidade, você vai encontrar um cidadão chamado legalidade, que tem a capacidade de ajudar e aliviar os fardos dos homens. Pelo que sei, ele faz isso muito bem. E você pode até morar nessa vila. Vai lá e encontra na legalidade, que a legalidade vai te proteger, vai aliviar esse fardo. Ele está fazendo isso muito bem com muitas pessoas que já têm passado por aqui. Irmãos, legalidade é tentar obedecer às regras para se tornar aceitável diante de Deus, tá bom? Isso é legalidade. Legalismo é o tentar cumprir todos os padrões e tentar fazer com que a minha vida seja moral o suficiente para que Deus se agrade de mim. Só que isso é impossível acontecer, porque nós não temos uma moralidade que possa ser santa o suficiente para chegar perto de Deus. Isaías 64 diz que as nossas obras de justiça são como absorventes de mulheres menstruadas. Depois você lê lá e encontra esse versículo. Sua melhor obra de justiça é como absorvente que foi utilizado para uma mulher no seu ciclo menstrual. Essa é a sujeira que a gente se encontra no melhor momento, na nossa melhor versão. Tem hoje em dia: eu sou a minha melhor versão. A sua melhor versão ainda é fedida diante de Deus. A sua melhor versão é uma carniça, porque só Cristo pode nos tornar o bom perfume diante de Deus. Só Cristo pode nos libertar do pecado. Só Cristo pode nos tornar aceitáveis diante de Deus. Então não tente pelas suas próprias forças, ou a sua própria maneira, tentar resolver as suas situações obedecendo regras, criando padrões e dizendo que você, ou eu, ou nós, somos bons o suficiente para que Deus nos aceite. Essa foi a proposta do sábio segundo o mundo. Vai na cidade da moralidade, faz tudo certinho, que a legalidade vai fazer com que seu fardo alivie. E aí o cristão fica empolgado com aquilo. O cristão sai do caminho e fala: eu quero ir para a cidade da moralidade, eu quero me livrar o quanto antes desse fardo. Eu quero o caminho mais rápido, mais curto e mais fácil. E no meio do caminho, desviando, ele encontra o evangelista de novo. Graças a Deus, irmãos, que em muitos dos nossos desvios a gente encontra o evangelho. Lembra que o evangelista é a figura do evangelho no livro? Ele encontra o evangelho de novo. Enquanto ele estava desviando para o legalismo, indo para a cidade da moralidade, ele estava quase aceitando aquilo, ele encontra o evangelista, ele encontra o evangelho. E o evangelista olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui? Por que você está saindo do caminho da porta estreita? Ele diz: não, é que eu ouvi falar de um negócio muito interessante. E aí ele explica para o evangelista o que ele ouviu falar. Ele diz assim: ele, o sábio segundo o mundo, me disse que mostraria um caminho melhor e mais curto, não tão repleto de dificuldades como aquele em que o senhor, evangelista, me colocou. O senhor me colocou num caminho muito difícil, então eu tenho um mais curto e fácil, é esse que eu quero. Você também não tem essa tentação de pegar o conselho do mundo e abandonar o evangelho? Não faça isso. A Bíblia já mostrou isso para nós, que esse caminho se dá em morte e perdição.
E aí o evangelista olha para a atitude do cristão, desviando do caminho da porta estreita, para ir para o caminho da legalidade, tentar por si mesmo se aliviar daquele fardo, e então ele diz o seguinte: olha só, o Senhor sabe o segundo mundo, frequenta na cidade a igreja da moralidade, e valoriza essa doutrina do mundo, pois ela o salva da cruz. Irmãos, é aqui que eu queria parar com vocês essa noite. Por que nós vamos para a legalidade? Por que a gente foge da porta estreita para encontrar o caminho da moralidade, a cidade da moralidade, como esse cristão? Porque a gente não quer o caminho da cruz. Porque a cruz é sinônimo de morte, de perda, de renúncia, de dor. A cruz é um símbolo de tortura, de sofrimento, de fracasso. E quem de nós quer passar por ela, irmãos? Mas o evangelho é a cruz. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo de número 17, ele diz assim: eu creio que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que nele crê. Ou seja, o evangelho, depois Paulo vai explicar mais à frente, que é o evangelho da cruz. Ele é loucura para os judeus, ele é escândalo para os gentios, mas não tem problema, o evangelho é a cruz de Cristo. Não tem evangelho sem cruz, irmãos. Não tem evangelho sem morte do eu. Não tem evangelho sem renúncia. Não tem evangelho sem eu sacrificar a minha vida. Não tem evangelho sem dor, sem sofrimento em Deus, irmãos. E esse texto, o evangelista diz: cuidado, porque o sábio segundo mundo, a única coisa que ele quer é se livrar da cruz. E no fundo, muitas vezes a gente quer fazer isso. Não siga o conselho desse mundo. Continue caminhando. Porque a legalidade não pode te salvar. Conforme diz Gálatas capítulo 3, versículo de número 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição. Se você quer se salvar pela sua moralidade, você está debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Não tem caminho, irmãos. Não há salvação na lei, em ser moral e bonzinho. E no versículo de número 13, Paulo diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cuidado em se desviar. Não tente se tornar agradável diante de Deus. É a graça que nos salva. Nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra, mas Jesus é a nossa canção. Jesus é o nosso caminho. E a cruz é o nosso destino. Não o destino final, porque a cruz da sexta-feira resultou em ressurreição do domingo. Nós vamos na cruz para morrer, mas lá nós ressuscitamos como novas criaturas em Deus. Por isso que Paulo disse em Gálatas capítulo 2, já estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está crucificado, morto para si, mas vivo para com Deus. Enquanto as pessoas estão seguindo o sábio do mundo, estão mortas para Deus e vivos para essa terra. Vivo para as coisas desse mundo. Não desvie o seu caminho, não mude a sua rota. Como peregrino, continue caminhando em direção à porta estreita. Aliás, é lá que o peregrino vai chegar semana que vem. Semana que vem, a gente se vê. Semana que vem, a gente vai falar dessa jornada de peregrinação, aonde nós vamos, enfim, encontrar a porta estreita. E o que será que tem do lado de dentro da porta estreita? O que será que a gente vai encontrar lá? Convido você, domingo que vem, encontrar a gente nesse mesmo horário, às 19h30, para que a gente possa juntos compreender qual é o caminho do cristão dentro da sua porta estreita. Vamos orar, irmãos? Quero agradecer a Deus pela sua presença. Nós vamos cantar uma linda canção, linda, maravilhosa agora, que chama Nossa Canção, que é a canção da cruz, é a canção do Evangelho. Eu quero agradecer a Deus pela sua companhia essa noite. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui juntos nesse lugar. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada coração que recebe essa palavra e recebe a tua direção. Obrigado, Pai, por cada criança que participou conosco da celebração com a tia Jujuba. Obrigado por cada pessoa da melhor idade, família, homem, mulher, jovens que se conectaram conosco. E que nesse pântano da desconfiança que muitos de nós estamos vivendo exatamente agora, por causa da pandemia, por causa do lockdown, que o Senhor possa tomar nas nossas mãos e que a gente não pare de clamar. Eu não quero parar de clamar em meio ao meu pântano. E que ninguém desista no meio do caminho. E que ninguém aceite sair da trilha e da vontade do Senhor. Nós oramos e nós pedimos que o Senhor nos sustente e nos ajude enquanto nós cantamos a nossa canção em nome de Jesus. Amém.
Somos estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo, a terra, o lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Somos o teu povo, santa nação, sacerdócio eterno, pó desse chão, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Somos pó desse chão, Pai, faz o teu trono em nossa canção. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Pó desse chão, Pai, faz o teu trono em nossa canção. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Nosso Deus, aleluia, aleluia, nosso Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, que o Espírito Santo esteja sempre com você e que você sinta essa presença maravilhosa te guiando em todos os seus passos, te ajudando e te dando uma semana
próspera, feliz e cheia de realizações. Fique com Deus.